Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade. Estamos fazendo o estudo do livro A Faxina. É muito bom estarmos novamente com vocês. E logo de início queremos deixar aqui o site da Rádio Boa Nova e também o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. O site é www.radioboanova.com.br. E para vocês participarem do Clube Amigos da Boa Nova, é só ligar lá, é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Participem, ajudem a Rádio Boa Nova a estender mais a sua programação, estender mais o seu alcance. Que bom, né, que outras pessoas também puderem ouvir a Rádio Boa Nova. Isso só é possível se vocês ligarem lá na rádio e participarem do clube. Participem, vale a pena. Boa tarde, Jairo, tudo bem com você? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos abençoe, nos trazendo muita paz, muito amor, muita harmonia, né? E que possamos fazer um programa digno de todos os corações, né? Que assim seja, Jairo. Queridos ouvintes, queremos deixar aqui um grande abraço para Maria Parisi, lá de Ribeirão Pires. Ela faz parte do Grupo Espírita de Estudo A Caminho da Luz. Ô, Maria, foi um prazer enorme falar com você. E deixe também o nosso abraço para a outra Maria, que nos atendeu lá na casa A Caminho da Luz. Um grande abraço para todas vocês. Jário, nós estamos fazendo o estudo do capítulo 12, Os Visitantes. Nós contávamos a história de uma mãe que vai em busca de notícias da filha, né? Isso. Mas justamente na hora que ela ia ter a notícia, ela sumia. Isso, ela era sugada de volta ao leito. Ao né? leito. Jário, a Lindaura, né, que era a atendente lá no núcleo, ela fala com o Marcelo dessa forma. Marcelo, você tem aqui o seu pai como interno em nossa colônia. E, a bem da verdade, você pede por ele, procura se acercar de notícias sobre ele, recomenda-o a amigos para auxiliá-lo e muitas vezes já utilizou do seu crédito pessoal em benefício dele. Mas consta aqui que você não esteve junto dele uma única vez. E nem por isso podemos dizer que você não gosta dele, que não quer vê-lo, ou que se não interessa por ele. Por isso, vamos aprendendo que gostar não é estar soldado ao outro, como cães de guarda fôssemos. Interessante essa colocação da Lindaura, né, Jário? Justamente. Porque nós queremos sempre ter aquelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, grudadas a nós. Sim. Nós temos uma tendência, né, à possessividade muito grande. E essa possessividade, um dos indicadores dela é justamente esse desejo, né, de mantermos as pessoas soldadas a nós e, principalmente, né, mantermos as pessoas à nossa disposição. E, quando isso não acontece, em geral, há uma frustração ou há uma decepção, né? Principalmente na vida afetiva. Às vezes, a vida afetiva ela ganha contornos negativos justamente por esse processo de solda, né? Querer que o outro esteja junto 24 horas por dia, quando, na realidade, tanto um quanto o outro devem gozar da sua liberdade, não é? Porque o que sustenta qualquer relação em qualquer nível, seja de amizade, seja a relação do que for, é justamente a ideia de liberdade, não é? É isso mesmo. Você ter aquele sentimento que você é livre, né? Se nós verificarmos, né, os dados da Organização Mundial de Saúde, né, quando ela fala sobre os grandes indicativos, né, de depressão no mundo, né, a primeira é perda de um ente querido, né? A segunda é a perda do cônjuge. E a terceira é a perda da liberdade.
Ora, em qualquer relação, na medida que uma das pessoas se sente sufocada, não é? Ou seja, ela sente que a sua liberdade está sendo castrada, ela tende a esfriar ou afastar, ou aquela relação tende a perder o brilho, né? Ô, Jário, você me faz lembrar de um casal que faz parte de nossos relacionamentos. Eles estão separando, aí eu fui perguntar o que houve. Vocês vivem tão bem, aquela coisa toda, né? Aí o rapaz fala, não, não é que eu não vivo mal. Eu não vivo mal. Até hoje eu convivi. Mas a minha esposa quer pensar por mim, quer decidir por mim. Isso, Jário, isso atrapalha muito o relacionamento, Justamente, né? Isso é uma castração plena, né? Eu já vi casos em que, por exemplo, às vezes o marido ou a esposa está olhando numa determinada direção e um pergunta para o outro assim, você está olhando para onde? Né? Ou então pergunta assim, uai, o que você está pensando? Né? Quer dizer, então, ora, se uma das grandes expressões de liberdade é o direito do pensamento, né? E os seus olhos olham, né, na direção em que você determina, né, e que, à medida que você começa a ter que prestar conta disso, isso é um fator extremamente depressivo e extremamente desgastante para qualquer relação, né? Ou seja, relações em qualquer nível. Nós não estamos falando somente de relações afetivas, as relações, né, a dois. Nós estamos falando de relações trabalhistas, nós estamos falando de relações de amizade mesmo, né, de convívios fraternos e tudo. Ou seja, essa apropriação da liberdade, ela é extremamente positiva. E eu acho que para nós mineiros, muito mais, porque, por exemplo, nós vivemos entre montanhas, né? Ou seja, nós somos um povo, vamos dizer assim, que não enxergamos do outro lado, porque as nossas vistas, elas estão cerceadas sempre pelas montanhas. E isso traz ao mineiro, né, uma índole de uma forma um tanto quanto solitária, né? Um tanto introspectiva, para dentro, né? E, principalmente nós mineiros, nós temos ânsia de liberdade. Ou seja, porque a nossa ânsia é transpormos as montanhas que nos cercam. E tanto essa questão ela é uma verdade que a nossa bandeira, ela diz assim, libertas que será também, né? Ou seja, liberdade ainda que tardia, ou liberdade ainda que seja tarde. Não é? Então, esse fator liberdade, ele é extremamente importante. E essa liberdade dentro da casa espírita, né, vamos trazer a questão para a casa espírita, ela tem que ser muito bem pensada, porque a tendência, às vezes, dos grupos é cercear as liberdades, né? Manter todo mundo ali como se todo mundo tivesse que viver numa coleira. Ou seja, o que é isso? Nós não estamos aqui fazendo nenhuma propaganda da libertinagem. Não, libertinagem é outra coisa. Agora, a casa espírita, ela tem que ter muito cuidado para ela não cercear o direito de pensamento dos seus frequentadores. Porque, às vezes, não é? Cada um tem um pensamento, um entende uma reunião mediúnica de uma forma, outro entende de outra, um entende a mediunidade de um jeito, outro entende a mediunidade de outro jeito, e a doutrina espírita é isso. A coisa mais linda da doutrina espírita é a liberdade de pensar, a liberdade de agir, né? Dentro da doutrina espírita, nós não encontramos e não convivemos com a palavra não é? Você é livre dentro dos ângulos
né, do rol de suas responsabilidades, né? É isso mesmo. Mas, infelizmente, Jairo, nós queremos, assim, nós idealizamos muito as pessoas. Nós idealizamos, como você disse logo no começo de sua fala, aí nos decepcionamos. Justamente. Porque nós queremos que as pessoas pensem exatamente como a gente pensa, que ajam igual a gente age, e quando isso não acontece, dá uma frustração muito grande no outro, não é? Porque ele te idealizou. Ele, muitas vezes, te via até como não humano, não é? Isso. E isso decepciona. Isso, dentro da casa espírita, tem um fator que temos que tomar muito cuidado, com as ditaduras. Justamente. E a gente tem visto ditaduras dentro da casa espírita. Se você não comunga com o pensamento do dirigente, não é com a doutrina. Você está me entendendo? Entendi. Você é persona não grata. Verdade. Não é isso? E a gente vê isso em várias casas. E se a gente analisar bem, nessas casas estão sempre de tempos em tempos, sendo fragmentadas. E por que são fragmentadas? Porque as pessoas vão chegando, mas o domínio da casa continua o mesmo. Está me entendendo? Estou entendendo. E isso causa grandes transtornos, né? Essa questão, né, nós temos que entender, né, que um dos grandes pontos para que se chegue a um consenso nós temos que entender que podemos divergir quanto às ideias, né? Porque ideias são para ser divergentes, elas são para convergir, para ter um esforço amplo, né, em torno delas. Agora, nós não podemos divergir contra os ideais, porque os ideais são os ideais da doutrina espírita. Né? Então, nós temos que separar, dentro da casa espírita, nós temos que muito bem separar o que é o personalismo, né, do que são os interesses da doutrina espírita. Né? E à medida que a gente toma consciência disso e que nós entendemos que a nossa grande responsabilidade é com a doutrina espírita, com esse avanço e tudo, né, nós temos que mudar o nosso padrão, né, de comportamento. Né? Ô, Jair, mas aí nós esbarramos num fator que é crucial. Nosso orgulho. É verdade. Nosso orgulho fala muito mais alto. Muito mais alto. Então, nós preferimos prejudicar a casa do que vencer o nosso orgulho. Justamente. Está entendendo? É tipo assim, como você fala, recolher a nossa insignificância. Recolher a nossa insignificância. Por exemplo, se você recebe uma mensagem na casa espírita, a mensagem nunca serve para você, Jair. Serve sempre para o outro, mas para você não serve. E a gente vê isso toda hora, as pessoas usando das mensagens com arrogância, usando das mensagens para atacar outros. Né? Então, cada um de nós tem sua parcela de responsabilidade nisso tudo. É interessante, falando nessas questões de mensagens, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Muito cuidado, extremo cuidado. Essa semana, não sei se foi essa semana passada, não estou bem certo, não. Mas eu recebi de vários amigos, né, uma mensagem via e-mail, e vários deles me pediam opinião sobre o que eu achava dessa mensagem. E aí, eu li essa mensagem atentamente. E interessante, eu vi uma mensagem extremamente infeliz. Até acho que quem escreveu, eu acho que ele não quis, de sã consciência, trazer nenhum prejuízo nem nada, mas são as invigilâncias que as pessoas cometem. E nós temos que... Gente, internet
é uma coisa, internet é uma ferramenta livre. Quando você posta qualquer coisa na internet, que seja uma opinião pessoal, nós temos que pensar muito bem sobre o produto desta opinião, principalmente se nós damos uma opinião que essa opinião ela interage com a doutrina dos espíritos. Por quê? Porque quando nós damos uma opinião dentro que interage com a doutrina dos espíritos, esta opinião ela corre entre os espíritas e ela forma opiniões, ou ela deturpa opiniões, está entendendo, Sônia? Sim. Ou ela forma, ou ela deturpa. E nós temos que pensar, e com muito carinho, né, quando nós postamos uma mensagem, quando nós postamos alguma coisa em relação à doutrina espírita, se nós estamos somando ou se nós estamos subtraindo. Jesus é muito claro. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem essa passagem? Né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Sabe por quê, meus irmãos? Pelo seguinte, porque na internet, em todos os canais de comunicação, nós temos vários inimigos da doutrina espírita, várias pessoas de boca aberta, esperando o mínimo fato para que eles possam pegar aquilo e possam levar isso à frente. Outro dia, uma amiga me procurou, né, numa cidade do interior aqui, e depois que eu tinha visto essa mensagem na internet, uma amiga me procurou e disse assim: eu não te falo que esse negócio de doutrina espírita é uma furada? Eu falei, uma furada? Furada? Eu falei com ela, brinquei com ela, você está me desrespeitando? Ela falou assim, não, olha aqui o que eles estão falando na internet. E aí pôs o dedo na minha cara e falou assim, e não é ninguém que você vive falando que é contrário à doutrina espírita. Quem está falando aqui deixa claro que ele é frequentador, diretor, não sei o quê, e ainda é seu companheiro de profissão, porque também é psicólogo. Olha o que ele diz aqui, a furada. Aí eu olhei, era o mesmo e-mail que eu tinha recebido, né? Quer dizer, veja bem, já está correndo nas igrejas. Entendeu? Olha a responsabilidade que nós temos, gente. Nós estamos dando material, fornecendo armas para o adversário. Ora, isso é um contrassenso, isso é uma falta de postura, uma falta de entendimento das coisas e, principalmente, uma falta de caridade para com a doutrina e caridade quanto aos órgãos de unificação, falta de caridade para com a Federação Espírita Brasileira, para com as federativas estaduais, no nosso caso a União Espírita Mineira, falta de caridade para com as uniões, as alianças municipais espíritas. Por quê? Porque nós postamos uma matéria irresponsável e achamos que estamos descobrindo a América. Ora, Colombo já descobriu a América há quase 600 anos. Não precisa de ninguém descobrir a América novamente, não. Então, temos que ter responsabilidade quando colocamos qualquer matéria na internet, quando veiculamos qualquer coisa. Por quê? Porque o espiritismo, a doutrina dos espíritas, ela não é somente uma religião. A doutrina dos espíritos, ela é filosofia e ela é ciência. E como ciência, para que nós postamos alguma coisa e falamos e venhamos dar aquilo uma mostra de verdade, nós temos que pesquisar, nós temos que aumentar a nossa linha de pesquisa para que a gente possa afirmar qualquer coisa. Não é ficar
postando na internet matérias que simplesmente venham denegrir a doutrina dos espíritos. Ora, vamos ter caridade para com a doutrina dos espíritos. Se nós não ajuntamos, nós estamos espalhando. É isso mesmo. Ô, Jari, a gente tem que ter, cada um de nós tem essa responsabilidade, né? De analisar aquilo que está recebendo pela internet e viu que não está muito de acordo, se tiver qualquer coisinha que tá, sai fora. E não fica repassando isso para os outros, não. É ou não é? É isso não mesmo. fique repassando. Agora, um alegre qualquer, me desculpa a pessoa, né? Um alegre qualquer, ele atende no consultório dele e, de repente, ele forma uma opinião dentro daquele ovo, né? Porque o que é um consultório? Eu tenho consultório. Agora, por que eu atendo 10 pessoas com problema, vamos dizer, eu atendo 10 pessoas com questões de transtorno bipolar, eu não posso falar que o Brasil inteiro é bipolar. E se eu atendo 10 pessoas terminando um casamento, eu não posso falar que a família é uma instituição falida. Por quê? O meu escritório, o meu consultório, ele é um ovo. Ele é uma gota d'água no oceano dos acontecimentos. Né? E isso, às vezes, está muito regionalizado, às vezes está muito preso ali. Então, uma pessoa posta na internet, né, que as reuniões mediúnicas espíritas, né, elas estão... Vamos dar o intervalo, né, Sônia? Isso, vamos fazer um pequeno depois intervalo. Nós voltamos a esse assunto. Você me permite continuar, claro. Viu? Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes, o nosso telefone, o telefone da Editora Itapuã, é 31 DDD 3357 6550. E o site da Editora Itapuã é www.itapuãeditora.com.br/blog. www.itapuãeditora.com/blog. Lembrando aos amigos que ainda não leram o livro Por Entre as Sombras, ligue para a gente, entre em contato através do blog, do site. Adquira o livro Por Entre as Sombras, ou vários outros do catálogo da Editora Itapuã. Eu tenho certeza que vocês vão ficar bem satisfeitos. Jário, você falava há pouco das correntes que caem na internet, sobre correntes que eu digo assim, essas mensagens que caem num instante, o mundo inteiro está sabendo. Nossa Senhora, isso é altamente danoso, né? Então, eu me permita só, né, continuar aqui rapidamente, porque uma pessoa, ela começa a atender pessoas. Bom, aí de repente ela posta na internet que as reuniões mediúnicas estão causando problemas de esquizofrenia, problemas de transtornos obsessivos compulsivos, problemas, né, disso, daquilo, como se as reuniões... E causando isso nos jovens. Ora, gente, isso é um absurdo, porque isso é não entender das coisas. Né? Porque o transtorno obsessivo-compulsivo, ele não é um evento, ele é uma estrutura. A esquizofrenia, né? Ela não é um evento, ela é uma estrutura. Então, estas coisas, elas não têm raízes na reunião mediúnica. As raízes são bem distantes e, inclusive, né? E mais determinadamente, elas estão na vida passada. Ora, eu vejo aqui, por exemplo, nas nossas Minas Gerais, os nossos jovens, né, eles estão nas mocidades, eles estão nas evangelizações e eles estão também, não é? Às vezes, na casa espírita, eles são convidados à prática da mediunidade. E eu não vejo jovens em Minas, né, nenhum, porque estão trabalhando a mediunidade, está com transtorno obsessivo-compulsivo, com esquizofrenia, com isso, com aquilo, muito mais pelo contrário,
A mediunidade é um berço de luz, oportunidades maravilhosas. E quantas transformações não se dão através desse trabalho sacrossanto da mediunidade? Ora, a pessoa que escreveu isso deveria, primeiramente, inclusive, pensar que quando o codificador da doutrina, Hippolyte Léon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, quando ele foi iniciar os seus trabalhos, ele lançou mão de duas médiuns, Julie e Ruth Celine. As duas tinham 15 para 16 anos. Ou seja, não eram nem jovens ainda, propriamente dito, eram ainda adolescentes, né? Estavam adolescendo naquele momento. E, no entanto, elas trabalharam firmes na primeira parte do Livro dos Espíritos. E aí depois entra em cena Hermance Dufour. 14 né? anos. Hã? 14 anos. 14, Hermance Dufour com 20, né? 14 já. Com 14? 14 não, eu acho que não. 14 era Julie e Ruth Celine. Hermance, me parece que tinham já 21 para 22 anos. Me parece, né? Sim. Os nossos ouvintes podem até confirmar aí e até nos corrigir se for necessário. Mas o que nós queríamos dizer aqui é que, né, a doutrina espírita, ela começou por entre os jovens, na psicografia dos jovens, ou seja, médiuns jovens, né? E não consta que Julie e Ruth Celine tenham ficado esquizofrênicas na vida. E também não consta que Hermance Dufour tenha crescido, tenha amadurecido e tenha tido transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno disso, transtorno daquilo, ou mesmo esquizofrenia, não é? Ora, nós temos que ter consciência quando vamos postar qualquer coisa na internet. Por quê? Porque nós temos que ter consciência por causa disso que muitas pessoas vão se afastando da doutrina espírita. Por quê? Porque lidam com essas opiniões esdrúxulas. E, às vezes, não tem ninguém para esclarecer. Então, olha, me desculpe o desabafo, mas vamos ter mais responsabilidade com a doutrina espírita. Porque enquanto nós estamos nas nossas picuinhas, tem gente trabalhando sério na Federação Espírita Brasileira, tem gente trabalhando muito sério nas federativas estaduais e tem gente trabalhando muito sério dentro das várias atividades da doutrina espírita. E não é qualquer um, né? Você tenha postura, tenha compostura para não ficar enxovalhando, né, o pensamento espírita. Porque antes de nós, houveram homens que deram quase que a vida por esse pensamento. E nós temos que ter responsabilidade. Jairo, mas tem um outro lado, Jairo. Tem outro lado, Jairo. A pessoa procura a casa espírita com algum transtorno, lá a casa espírita já logo fala com ela. Isso é mediunidade mal resolvida. Tem esse lado também, Jairo. A gente tem que olhar isso. Pois é, mas estas coisas, elas têm que ser resolvidas, não é? Elas têm que ser resolvidas no âmbito da casa espírita. Da casa espírita, concordo. Não é? No âmbito da casa espírita. E hoje, o que eu posso afirmar com muita tranquilidade, porque modéstia à parte, eu tenho uma vivência dentro do movimento espírita. Viajo muito, tenho muitos amigos dentro do movimento espírita, e não são somente amigos aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Graças a Deus, eu tenho amigos espalhados por esse Brasil, né? E vejo que o trabalho feito pelas casas espíritas na direção da mediunidade tem sido cada vez mais um trabalho muito sério, isso, mas muito sério mesmo. Se não o fosse, nós não tínhamos hoje, né, tantos médicos dentro da doutrina espírita, tantos engenheiros, tantos psicólogos, tanto isso, tanto aquilo, pessoas que, de uma envergadura profissional, às vezes,
maravilhosa, né? E que, né, comungam do pensamento espírita pela sua maneira retilínea de ser. Jário, veja se você concorda. Quando aparece na casa espírita, quando chega na casa espírita, uma pessoa com algum transtorno emocional, psicológico, né? Ela primeiro tem que ser encaminhada ao profissional da área, ao psicólogo, ao médico e por aí vai. Agora, isso não quer dizer que não possa ser feito também uma ajuda, uma fluidoterapia naquele caso. Você está me entendendo? Olha, eu entendo assim. Quando as pessoas chegam à casa espírita trazendo qualquer problema, qualquer transtorno, ela já deve vir, né? Vamos dizer, ela já deve estar em tratamento, não é? Em algum tratamento lá com o seu psiquiatra, o seu clínico, o seu psicólogo, isso e aquilo. A casa espírita, ela acolhe as pessoas. Sabe o que é acolher? Acolher é receber. Sim. É colocar o coração para fora. É ouvir as pessoas. E, muito mais do que ouvir, é disponibilizar a esta pessoa em sofrimento o entendimento. Não é? Então, essa pessoa, ela vai ser encaminhada dentro da casa espírita para os locais que sejam convenientes, não é, dentro da casa espírita. Agora, de longe, né, ninguém tem autoridade para dizer que deve ser assim ou deve ser assado. Por quê? Porque quem faz o contato com a pessoa que chega, quem faz o contato com a pessoa em sofrimento, é a pessoa que nós julgamos capaz, né, de fazer o seu encaminhamento. E quantas pessoas não chegaram na casa espírita através de profundos sofrimentos? Muita. Era o viés, não é? Era o viés de chegar da casa espírita, de profundos sentimentos. E quantas pessoas, não é? Não conseguiram livrar, às vezes, dos seus males, das suas dificuldades, dentro das várias atividades da casa espírita, inclusive da mediunidade. Sim. Né? Eu, Jairo Avelar, sou testemunha viva, porque eu tive uma mãe que, desde que eu me lembro desta mãe, esta mãe era epiléptica. E minha mãe tinha crises horríveis, crises difíceis, e que eu, às vezes, com 5, 6 anos de idade, impotente, eu ficava o quê? Do lado do corpo dela ali, convulsionando, olhando para ela sem entender muita coisa, e eu fui crescendo e convivendo com isso, crescendo e convivendo com isso. E minha mãe, ela sempre foi espírita. Não é? Quer dizer, trabalhar, ela participava aqui, participava ali, fazia campanhas, isso e aquilo, foi uma trabalhadora maravilhosa. Dona Quita, aonde ela estiver, olha, ela teve crédito e teve méritos mesmo. Até que, mais à frente, ela já estava trabalhando na mediunidade, e diga-se de passagem, uma médium bonita, responsável, bela mesmo nas suas comunicações, não é? E aos 37 anos, 38 anos, a partir daí, minha mãe nunca mais teve uma crise de epilepsia. Nunca mais teve uma crise de epilepsia. E desencarnou, né? Desencarnou ainda muito nova, desencarnou aos 58 anos, né? 58 para 59 anos, né? Muito nova, mas
dos 37 anos até o desencarne, ela nunca mais teve uma crise convulsiva. E os médicos, o médico dela dizia assim: ah, dona Quita, a senhora, o organismo da senhora aprendeu a conviver com a doença, né? E eu tenho certeza absoluta, né, que a bem da verdade, na mesa mediúnica, no trabalho diário e árduo de todos os dias, ela conquistou méritos para poder se livrar daquele incômodo. É isso, né? mesmo. Então, a mediunidade é uma bênção, ela não é um estorvo, não. Estorvo é a cabeça dessas pessoas que, muitas vezes, não entendendo nada, me desculpe eu falar assim, mas eu não gosto de falar assim, mas me desculpe, não entendendo nada, vivem aí a prestar desserviço à doutrina espírita. É isso mesmo. Jário, voltando aqui ao livro A Faxina. Ah, voltando. Gente, se vocês pudessem ver o Jário aqui com uma mochila à frente assim, do microfone, tá muito engraçado, Jário, essa mochila aqui. Aqui, Sônia, não fala mochila, fala embornal. Isso mesmo, embornal. A gente já sai de manhã, já leva marmita, tem já pão ali, leva tem pão tudo, ali dentro. pão, fruta. A gente, né? O mineiro, ele é sempre precavido. Jário, mas aqui, olha só que interessante essa colocação da Lindaura. A bem da verdade, quantos pais e quantas mães há e quantos filhos aqui estão, perdemos os títulos terrenos para ganharmos o status de filho de Deus. Por aqui, parente é o que se encontra mais próximo a nós, solicitando-nos a intervenção necessária, a atenção e o carinho. Por isso, amigo, nossos laços do lado de cá crescem em dimensão à medida que passamos a participar da grande família e da união divina. Muito interessante, né? Bonito, né? Não, porque, Jair, porque nós temos a ideia de família, meu pai, minha mãe, meus filhos, e é difícil demais abrir esse leque. A família biológica, né? Isso. Interessante que o Espírito Sheila, ele fala de parentela e família, né? Parentela, aqueles que são ligados pelos laços biológicos, né? Sim. E família, aqueles que são ligados pelos laços do espírito, né? Interessante que se tem núcleos familiares que eles são tão fechados, que eles, se alguém fala qualquer coisa que vai em desencontro ao pensamento daquela família, eles fecham completamente e não te deixam entrar. Uhum. Você está me entendendo, Jair? Isso, e a Lindaura fala justamente sobre isso, né? Sobre perdermos quando chegamos lá, nós perdemos esses títulos. Uhum. Os títulos de pai, de mãe. Porque quantas vezes eu fui pai, quantas vezes eu fui mãe, né? Uhum. A gente perde isso para ter o status da parentela divina. Isso é muito lindo, né? A gente... São caminhos, né? Nesse processo de redenção do ser, né? É isso aí. Lindaura, mais uma vez, tinha razão, né? E Marcelo fala, já que você está por aqui, ajude aquela irmã ali. Aliás, a Lindaura fala com o Marcelo. Marcelo, já que você está por aqui, ajude aquela irmã ali. Parece-me angustiada e, neste momento, é muito importante contarmos com a segurança de um coração amigo. Jair, isso me fez lembrar também de que nós passamos a receber uma lista enorme de pedidos de oração. Uhum. Né? E vem do interior de São Paulo essa lista. Aí o nosso amigo, aconteceu alguma coisa que estava tomando muito tempo, porque a lista é grande, né? Aí preferiram não fazer mais a prece para aqueles, né, aqueles nomes que estavam na lista. E passaram essa delegação para uma outra função. Aí, um amigo espiritual nosso falávamos que aqueles nomes que estavam sendo lidos
aqueles nomes onde se mentalizava, porque são pessoas que a gente não conhece, né? Aqueles nomes que ali eram mentalizados eram levados até ao alto esse pedido, né, de oração, e que muitas vezes angariávamos amigos simplesmente por causa da elevação mental que nós destinamos àquela pessoa. Mas que não poderíamos ver daquela forma, porque estou ganhando um amigo. Não, justamente. Não é? Mas a importância de mentalizarmos naqueles nomes extrapola o nosso entendimento. Olha só, você fazer prece para o seu filho, né? Tudo bem, calma. Mas você fazer prece para aquele que você não conhece tem uma outra conotação. Aí a gente lembra do caso de Divaldo no livro Semeadores de Estrela, onde Divaldo vê uma manchete, alguma coisa assim, que alguém tinha suicidado, e passa a fazer prece para aquela pessoa que ele nunca tinha visto, né? A importância daquelas preces do Divaldo para aquele suicida. Justamente. Não é? É interessante, você citou Divaldo, né? E eu ia fazer uma referência, o seguinte... Dr. Bezerra, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ele diz assim, que nenhuma prece, né, fica sem resposta. Isso. Né? E que pode até ser, pode até não ser a resposta solicitada, né? A resposta que esperamos, mas todas as respostas, todas as preces têm a sua resposta. Né? É isso mesmo. Então, as preces em si, elas são muito importantes. Há poucos dias agora, naquele trabalho que eu até te mostrei, né? Nós tivemos a oportunidade de psicografarmos uma mensagem com a instrutora Sheila e uma mensagem que me pôs muito a pensar, né? Porque ela, assim, sutil, né? Ela fala sobre a modernidade e fala sobre a presença das sirenes na modernidade, né? Ela fala que algumas vezes são os valorosos, né, trabalhadores do Corpo de Bombeiros, né, indo em auxílio a alguma residência, né, a alguma pessoa em dificuldade. Em outros momentos, muitas vezes, são os nossos valorosos policiais, né, transitando aqui e ali em função de levar a segurança social. Né? E em outros casos, né, são as ambulâncias transportando os necessitados. E ela diz assim, não deixe que nenhuma sirene passe por você sem que ela seja acompanhada pela tua prece. Nossa, é muito bom, muito interessante, é muito né? interessante, é isso achei mesmo. Assim, bacana. É isso mesmo. Nunca pensei nisso. E outra coisa, já, naqueles momentos que vimos nos noticiários aquelas notícias escabrosas, vamos levar o pensamento de harmonia, né? A prece é muito importante. É isso aí. Né? Queridos ouvintes, estamos terminando aqui o nosso programa e voltamos na próxima quinta-feira, mas deixamos o nosso carinho, o nosso afeto para todos vocês. Uma boa tarde. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes.